Beleza, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. Demos uma pausazinha no módulo de nefro e uro, tá? Na semiologia, para a gente falar um pouquinho de suporte básico de vida e outras situações interessantes da nossa vida médica, tais como queimadura, cortes e tudo, porque vocês, como estudantes de medicina, vão acabar se lidando com situações na rua, por exemplo, onde vocês vão ser as pessoas que vão prestar os primeiros socorros. Então é uma aula de conteúdo muito interessante para a gente saber como agir nessas situações. Aqui a gente extrapola um pouquinho o suporte básico de vida para alguns cuidados interessantes que a gente vai ter nos pacientes que a gente avaliar na rua, no pré-hospitalar. Então isso é uma aula bem interessante para vocês, principalmente. Vamos lá. Então o que é o atendimento pré-hospitalar, gente? É o conjunto de procedimento realizado no local de emergência ali que envolve ali o primeiro atendimento da vítima, a avaliação se essa vítima está estável, uma vítima com potencial risco de vida, até minimizar os riscos do transporte, evitando agravar as lesões pré-existentes, tá bem? Até que a gente consiga levar essa vítima para o atendimento hospitalar especializado. Então é o conjunto de primeiros socorros, o atendimento antes do ambiente hospitalar. Bom? E a gente tem algumas questões jurídicas que envolvem essa questão do atendimento pré-hospitalar. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, isso é muito importante, a gente vai comentar lá para frente. A criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, se você presenciar uma situação dessa e omitir o socorro e não prestar o socorro, juridicamente você pode sofrer certas consequências, tá bem? Com pena também, em estado criminal, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou em algumas situações multa, vai depender da avaliação do juiz, tá? Lembrando que a pena é aumentada da metade se a omissão vai resultar uma lesão corporal grave ou triplicada se resulta a morte. Então, omissão de socorro, pela lei, nós acabaríamos respondendo juridicamente essa situação. Mas olha que interessante. Se você ligar primeiro, presenciou uma situação, acha que não está capacitado para fazer esse atendimento, se eu liguei primeiro, eu acabo descaracterizando a situação de omissão de socorro, porque eu contactei uma autoridade competente e avisei o ocorrido. Então, se eu liguei primeiro, vi aquela situação, acho que eu não estou apto para atender, fiz a contactação com a autoridade competente, esse artigo se descaracteriza. Então, não vou responder judicialmente sobre isso. E aqui o que a gente tem de autoridades competentes? Caso crime, né? A gente tem a polícia, 190. Caso incêndio, 193, o Corpo de Bombeiros. E 192, SAMU, caso a gente serviço de atendimento móvel de urgência, caso seja uma situação médica que demande atendimento médico especializado. Então, se você ligar para a autoridade competente, acaba descaracterizando a omissão de socorro, mesmo que você se julgue apto a não atender aquela ocorrência. Tá bem? Então, vamos lá. Toda vez que a gente está passando, e muitas vezes vai acontecer com vocês, tá? Vocês estão passando ali na rua, voltando, tá de jalequinho branco, aconteceu uma cena, você é médico, vem cá. Né? Muita gente tem medo, fala, não, sou dentista só, e acaba fugindo da cena, mas não. Então aqui a gente vai dar alguns preceitos para vocês atenderem esses pacientes, tá? A primeira coisa, quando eu estou diante de um acidente, ou de um paciente que caiu a rua, que caiu o chão, você presenciou isso aí, a primeira coisa, gente, antes de eu fazer meu atendimento, é a minha avaliação de segurança pessoal. Então eu preciso fazer a avaliação da minha cena. Se eu olhei a cena, estou diante de uma cena dessa, onde eu tenho, por exemplo, uma batida de carro, o carro está pegando fogo, tem combustível no chão, pode ocorrer uma explosão, infelizmente eu não tenho como prestar atendimento nessa cena. Tem um fio desencapado, o paciente está tomando choque elétrico, ele está ligado na rede de eletricidade, e esse resgate vai acabar gerando dois riscos, duas vítimas, não só o paciente, a gente vai acabar não tendo condições de atender. Então, a primeira coisa no atendimento primário de um paciente, provavelmente no pré-hospitalar, é a avaliação da cena. Se a cena tiver potencial risco à pessoa que vai atender a cena, eu, infelizmente, preciso afastar os riscos dessa cena para eu conseguir atender normalmente. Então, a primeira coisa, a avaliação da cena. Se eu tiver risco, eu não vou atender. Se eu não tiver risco, se eu tiver minimizado esses riscos, aí sim eu posso prestar o primeiro atendimento. Então, como é que esse atendimento inicial? Ele tem uma regrinha de um ABCDE, né, do atendimento pré-hospitalar, para a gente avaliar o que é mais importante
sistematizando esse atendimento. Então, grave aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse ABCDE e o que é esse ABCDE. Mas lembrem sempre, primeira situação que eu avalio, segurança da cena. Se a cena não estiver segura para mim, eu não posso fazer o meu atendimento, beleza? Ok, então vamos lá. O que consiste na avaliação da cena? E eu, além de avaliar a cena, eu preciso coordenar a minha cena. Vamos lá. Então, tô lá. Teoricamente, eu sou a pessoa que tem mais conhecimento técnico da cena. Então, eu vou ser o comandante da situação. Então, sempre é importante evitar pânico e procurar a colaboração de outras pessoas. Pergunta se tem outra pessoa ali que tem treinamento em suporte básico de vida para você organizar isso aí. Porque a gente sabe que uma cena, um acidente, por exemplo, envolve muitos curiosos e tudo, e isso pode atrapalhar muito bem o nosso atendimento. Se você tiver alguém que tem treinamento técnico também em suporte básico de vida, essa pessoa vai te ajudar. Então, avalie, procure se alguém tem treinamento técnico para te ajudar. Mantenha os curiosos afastados, evite pânico, as ordens devem ser breves e claras, né? Sempre olhando para a pessoa que você quer pedir a colaboração. Observar se existem perigos tanto para o acidentado quanto para a equipe de socorro, isso que consiste em avaliação da cena. O que pode ser perigo, principalmente no pré-hospitalar, por exemplo? Um fio elétrico desencapado, que alguém vai encostar, vai tomar um choque. Se for no meio da rua com tráfego de veículos importante, que pode vir a acontecer um atropelamento, se eu tenho um vazamento de gás, um vazamento de combustível, tudo isso eu preciso avaliar para começar o meu atendimento, ok? E outra situação, eu vou estar diante de provavelmente um paciente que está com uma lesão pérfuro-cortante, que ele tem eliminação de sangue, que ele está sangrando, que ele está numa hemorragia. Então isso leva em questão todas aquelas questões de biossegurança. Então eu vou ter contato com sangue, vou ter contato com secreções e isso pode ser um risco biológico para o atendimento. Lógico que em algumas situações eu não vou ter EPI na minha mão. E eu, em medida heróica, vou acabar me contaminando, me sujando de sangue e tudo. Mas na situação ideal é que eu usaria sempre o EPI, para eu minimizar esse risco de biossegurança, de eu estar entrando em contato com uma partícula de risco biológico, com doenças transmitidas por sangue, principalmente. Então, no cenário ideal, seria que eu tivesse EPI. A gente sabe que nem sempre isso acontece, principalmente no pré-hospitalar. Mas seria importante sempre a gente utilizar o EPI, tá bom? Para fazer esse atendimento. E aqui uma pergunta interessante. E aí, tá lá aquela vítima que você chegou no carro, vou mover essa vítima ou não vou mover essa vítima? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? A gente sabe que um dos preceitos da medicina é não fazer mal. Então, quando eu tenho, por exemplo, que está aqui nesse exemplo, um paciente que foi vítima de um acidente automobilístico, uma das principais riscos de lesão é na minha lesão da coluna cervical. E se eu tenho uma lesão de coluna cervical, quem passa dentro da minha coluna cervical é minha medula, é a medula espinhal. E a gente sabe que uma vez lesionada essa medula, eu paro de transmitir estímulos nervosos para toda a minha medula. Então, se eu tenho uma lesão importante, dependendo do nível da lesão cervical, cada vez ela vai ficar mais grave. Por exemplo, eu posso evoluir com paraplegia ou uma tetraplegia, ou às vezes, se essa lesão cervical for muito alta, lá em nível de C2, C1, é até morte, porque eu corto meu estímulo do centro respiratório, tá bem? Então, todo paciente politraumatizado, principalmente acidente mobilístico, eu tenho que pensar que ele tem uma potencial lesão de coluna cervical. E se eu desalinhar essa lesão de coluna cervical, eu posso fazer uma lesão medular. E isso é irreversível, beleza? Então, quando é que eu vou avaliar se eu vou mover ou não o meu paciente? Vou avaliar qual que é a posição que esse acidentado se encontra. E eu só vou movimentar essa vítima caso seja estritamente necessário, justamente pelo risco de eu agravar uma lesão pré-existente pelo acidente. Então vejam bem, na maioria das vezes eu não vou mover a vítima até que o atendimento chegue. Vou manter ela na mesma posição, direitinho, a não ser que isso seja risco para ela, um carro pegando fogo, alguma coisa assim. Aí eu posso ter que mover essa vítima. Mas caso contrário, na maioria das vezes eu não vou movimentar essa vítima se isso não gera risco de vida para ela, justamente para não agravar essa lesão pré-existente, beleza? E quando eu for, e nas situações que eu tiver que movimentar o meu paciente, esse movimento deve ser realizado com o máximo de cuidado possível, justamente para não agravar. Então sempre lembrem dessa situação. Toda vez que eu tenho um paciente politraumatizado ou vítima de automobilístico, eu estou diante de um paciente com uma potencial lesão de coluna cervical. Não vou mexer na maioria das vezes, caso tenha risco de óbito, posso mobilizar esse paciente, mas com maior risco, com maior cuidado possível. Movimentação em bloco, sempre estabilizando a coluna cervical,
Nada de ficar mexendo o pescoço desse paciente, tá bem? Mas na maioria das vezes não vou mexer. E os curiosos da cena, gente, vão querer mexer o tempo inteiro. Vão querer pegar o paciente, vão querer mexer. Então, você com conhecimento técnico precisa orientar que não deve mexer, que não deve mobilizar o paciente na maioria das vezes, ok? Beleza. Vamos supor que eu tô lá, o SAMU geralmente que vai fazer isso aqui, no atendimento pré-hospitalar, quais são os cuidados que eu preciso no meu transporte? Imagina, eu tô com um paciente em risco e eu tô num transporte de alta velocidade, que eu preciso levar ele no atendimento médico especializado o mais rápido possível. Então, o transporte pode ser uma potencial situação que agrave essas lesões existentes. Então, eu preciso ter esse cuidado no meu transporte, beleza? E aqui, ó, vamos lá. Antes de colocar o paciente para dentro da minha ambulância, eu preciso assegurar que ele está com a manutenção dos sinais vitais, que senão eu vou fazer a ressuscitação dele ali no ambiente mesmo, in loco, in situ. Né? Só vou remover ele para dentro da minha ambulância para remover para o hospital depois que eu meio que dei uma estabilizada nele, vi que ele tem sinais vitais estáveis. Vi que ele tem sinais estáveis, avalio a questão de hemorragias. Se eu tiver uma hemorragia importante, ou se eu tiver uma fratura, por exemplo, uma lesão traumato-ortopédica, eu preciso imobilizar, porque o transporte, né, como é que eu estou indo rápido, eu acabo fazendo essa fricção desse atrito da ambulância com o asfalto, pode piorar essas lesões traumato-ortopédicas, uma fratura desalinhar mais e tudo. Então eu preciso assegurar a manutenção da respiração e dos meus batimentos cardíacos, sinais vitais básicos, e imobilizar minhas lesões e hemorragias. Faço isso na cena. Depois que eu estabilizei isso, coloco meu paciente dentro da ambulância e vou transportá-lo para o atendimento hospitalar, beleza? Então tenho que ter esse cuidado. Okay? E como é que, em algumas situações do atendimento pré-hospitalar, eu vou ter situações que eu posso colocar meu paciente em transporte para ajudar ele a levar. Para ajudar ele a levar, tirar do meio da rua, por exemplo, em algumas situações. Então aqui a gente tem alguns transportes de apoio. Esse transporte onde eu coloco o braço do paciente em volta do meu pescoço são situações onde o paciente consegue caminhar. Então, numa situação onde ele teve um acometimento leve, por exemplo, vítima de vertigem, né, que é tonteira, ou ele desmaiou, que ele até consegue andar, mas já voltou à consciência, ou tem um ferimento leve que eu consigo caminhar, eu posso usar essa metodologia de transporte de apoio. Coloco o paciente com o braço entre o meu pescoço e faço esse apoio, esse caminhar com esse paciente do meu lado. Então, eu tenho que ser um paciente com uma doença, com um acometimento leve e que consegue caminhar. Uma das mãos vai na cintura do paciente, enquanto o outro eu apoio o braço dele em volta do meu pescoço. Esse é um dos transportes que a gente tem de apoio. Esse é o paciente que teve um acometimento leve e que consegue caminhar, beleza? Aqui a gente tem o transporte de colo. Então, o paciente que não consegue caminhar por algum motivo, por exemplo, aqui a gente destaca-se os casos de envenenamento ou picada de cobra de animal peçonhento, por exemplo. Geralmente estando o paciente está consciente nessas situações, ou em casos de fratura. Aqui, gente, mais uma fratura que eu tenho exceção é a fratura de coluna vertebral. Notem que a suspeita de eu tô com esse paciente completamente em posição ali, a coluna dele não está reta, não está retificadinha. Então, se eu tiver uma lesão de coluna nesse paciente, eu estou agravando essa lesão, né, fazendo o desalinho dessa lesão cervical da região da coluna vertebral. Então, nessas situações, eu não posso levar o paciente dessa maneira, porque ele não está reto. Quando o paciente tem uma suspeita de lesão de coluna vertebral, eu preciso manter meu paciente retificado e em bloco. A gente vai ver na próxima slide, ó, como a gente vê aqui. No transporte de maca, por exemplo, que é o transporte de melhor meio que a gente tem. É o melhor tipo de transporte. Observe que o paciente está retificado, a coluna dele está bem retificadinha, tá? E ele vai todo em bloco nessa remoção. Então a maca é o melhor meio de transporte. Se eu não tiver uma maca, eu posso usar, por exemplo, um pedaço de madeira, uma tábua larga e rígida que eu coloque no meu paciente e coloque 2 socorristas fazendo esse transporte. Então lembre que a maca é o melhor meio de transporte, tá? É principalmente recomendado nos casos de suspeita ou casos confirmados de fratura de coluna vertebral, porque notem que o paciente está retinho, então eu não desalinho essa fratura, beleza? Outra coisa interessante, se o paciente tiver em decúbito ventral, ou seja, com peitoral contra o chão, por exemplo, e ele tiver com as vias aéreas permeáveis e sinais vitais ok, eu posso transportar o paciente em decúbito ventral mesmo, tá? Eu não preciso virar todo o paciente de barriga para cima. Se ele estiver bonitinho ali, tá consciente, conversando,
Está com as vias aéreas permeáveis, sinais vitais presentes, eu posso colocar o paciente nessa posição de decúbito ventral, justamente para não mobilizar ele e agravar uma lesão pré-existente. Eu posso colocar ele dessa maneira na minha maca, ok? Então lembrem desse conceito. Mas só se ele tiver com as vias aéreas permeáveis e sinais vitais presentes. Caso contrário, vou virar meu paciente e fazer o atendimento. Aqui a gente tem outros tipos de transporte, ó. A gente tem o transporte em costas, olha que não são situações mais ideais do mundo. A gente tem o transporte nas costas, a gente pode colocar o paciente como se fosse uma mochila nas nossas costas e fazer esse transporte. A gente tem uma remoção com cobertor ou lona, que a gente faz esse tipo de remoção com cobertor, simula uma maca, mas seria um cobertor, precisa pelo menos 4 socorristas. O transporte em maca de lona, né, que é a padiola que eles chamam, que a gente tem que ter mais de um socorrista também. Aqui, ó, nesse quarto quadro, a gente tem o levantamento da vítima que estiver inconsciente se eu tiver um único socorrista. Então, ela está inconsciente, observe, e em decúbito principalmente ventral aqui. Eu coloco as mãos debaixo da axila do meu paciente, levanto esse paciente para cima, em bloco também, e posso colocar ele com uma mão em volta do meu pescoço, assim como as pernas, e levantar esse paciente acima da minha região cervical e levar esse paciente. Lógico que isso aqui são situações heróicas, tá, gente? Você está tendo que salvar um paciente, tirar ele de uma situação. Isso aqui são situações heróicas onde eu estou numa situação de crítica, de emergência, de alto risco de vida para o meu paciente, tá? Aqui eu tenho o levantamento. Se eu tiver mais de um socorrista e tiver que levantar meu paciente, ó, notem que eu levanto meu paciente todo em bloco. Então, cada socorrista pega em uma localização desse paciente e levantam todo mundo junto. E quando estão os socorristas todos em pé, eu viro meu paciente em decúbito lateral, justamente para se ele bronco, estabilizando a minha coluna cervical no braço, tá vendo? No braço do socorrista, no braço direito do socorrista, que estabiliza a minha região cervical. E caso, por exemplo, o paciente tenha um episódio de vômito, ele não vai broncoaspirar. Esse vômito vai cair lateralizado e ele não broncoaspira, ok? E aqui a gente tem ainda a remoção manual também suspeita de paciente com fratura de coluna. Eu preciso de mais socorristas ainda, geralmente 6 socorristas, todos com a mão aqui, coloca esse paciente em bloco, simulando uma maca, deixando o paciente retificado, lembrando sempre de estabilizar a região cervical, tá bem? Então, sempre lembrar disso aí. Essas são remoções que a gente pode lançar a mão, tá ok? Beleza, lembra que a gente falou ali do ABCDE, que era para sistematizar nosso atendimento e tudo? Então, vamos lá, o que é esse danado desse ABCDE? Esse é o fluxograma do atendimento inicial do pré-hospitalar, e principalmente do paciente com trauma. Então, A vem de airway, tá? Então, airway vem de vias aéreas. O que mata mais rápido, gente, num paciente é a falta da via aérea, é eu não ventilar. Então, essa desoxigenação é o que mata mais rápido. Então, sempre o que mata mais rápido é o que eu vou tomar conta no primeiro momento. Então, A vem de vias aéreas. Eu preciso verificar se meu paciente está com as vias aéreas pérvias. Olhei ele ali no chão. Então vamos lá. Primeira coisa, cena. Examinei a cena. Não tive que mobilizar meu paciente, a cena é segura, beleza. Vamos para a letra A. Se a cena for insegura, não vou atender. Se eu tiver que mobilizar meu paciente, posso usar aquelas mobilizações de transporte ali que a gente comentou, aqueles modos para mover o paciente da cena que a gente comentou nos slides passados. Vamos lá, então agora eu analisei a cena não me dá risco para o socorrista, eu vou fazer esse atendimento. Minha primeira avaliação, então, via aérea. Preciso avaliar se a via aérea do meu paciente está pérvia, está permeável. Beleza, olhei minha via aérea do meu paciente, ok, está permeável, eu vou abrir a via aérea desse paciente. Como é que eu abro a via aérea desse meu paciente? Eu vou simplesmente hiperestender o meu pescoço, olha lá. Então eu estou colocando a minha testa aqui um pouquinho para baixo e levantando o meu queixo para cima. Fazendo isso, eu acabo retificando a via aérea do meu paciente e não acotovelo minha via aérea. Então eu abri a via aérea do meu paciente. Então essa é a primeira coisa. Verifiquei se a via aérea está permeável, abri a via aérea do meu paciente. Ok, garanti minhas vias aéreas. Depois que eu garanti isso, aciono o meu serviço médico de emergência. Então a primeira coisa é garantir a via aérea do paciente, letra A. Isso é muito importante, ok? Depois que eu fiz a letra A, abri a via aérea do meu paciente, hiperestendi o queixo dele aqui, eu vou para a letra B. O que é a letra B? Breath, de respiração. Então eu vou avaliar se esse meu paciente está ventilando ou não. Se ele está respirando ou não, através do ver. E aqui eu faço através do ver, ouvir, sentir. Notem que a socorrista na letra B, ela está com os olhos localizados para a região do tórax. Então, eu estou vendo se esse tórax está expandindo.
beleza? Estou com o ouvido perto da via aérea do meu paciente para ouvir se eu tenho murmúrio respiratório, se eu tenho passagem de ar nas minhas vias aéreas. E como eu estou pertinho, eu estou sentindo se o paciente tem respiração. Então, através do ver, ouvir, sentir, eu vou diagnosticar se meu paciente está respirando ou não, beleza? Isso deve demorar geralmente não mais que 10 segundos, tá? Eu tenho 10 segundos para chegar a essa conclusão, se o paciente está respirando ou não. Então passamos para a letra B. Depois vamos para a letra C. Circulation. Avaliei minha via aérea está pérvia. Meu paciente está respirando. Vou ver se ele está em parada cardíaca. Vamos lá. Então, observei no C de circulation. Principalmente eu vou palpar pulso, ok? Aqui, gente, o leigo pode palpar pulsos radiais, pode palpar outro tipo de pulso. A gente, que é profissional de saúde, vai palpar pulsos centrais. E vocês sabem que os pulsos centrais principais que a gente tem para avaliar se a gente está diante de um paciente com parada cardíaca são o pulso carotídeo, que é o que está mostrado aí no paciente, e o pulso femoral. Tá bom? Então são os dois, pulso carotídeo e pulso femoral. São os dois pulsos que nós vamos palpar. Então, palpei esse pulso, senti pulso, opa, ok, meu paciente não está em parada cardíaca. Ótimo, menos mal. Agora, palpei pulso também durante 10 segundos, não senti nenhum tipo de pulso, aí estou diante de um paciente com a parada cardíaca. Vou iniciar a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente, beleza? Então, começa a minha ressuscitação cardiopulmonar. Agora vamos para o que eu passei para a letra C. Achei que o paciente está em parada cardíaca, comecei lá minha ressuscitação, até que eu consiga, o mais rápido possível, o disability, vem de alteração neurológica, ver se o paciente está acordado ou não, e desfibrilação, que vem aqui na letra D. Então eu preciso, se eu tiver um DEA no atendimento pré-hospitalar, eu preciso chamar ajuda para alguém me traga o DEA. E começo já a ressuscitação cardiopulmonar. A primeira coisa é já começar a massagem. Se o DEA não estiver na cena, vou continuar fazendo ressuscitação cardiopulmonar. Agora, vamos supor que eu tenho uma cena que alguém chegou com DEA, que é o desfibrilador automático, né, que é o DEA. Então, alguém chegou com DEA, vou parar imediatamente minha compressão e já vou colocar o DEA no meu paciente, porque se o ritmo for chocável, eu já melhoro o prognóstico dessa parada cardíaca, tá bom? Então, chegou o DEA na cena, vou parar minha compressão e colocar o DEA exatamente no momento que ele chegou, beleza? Então, desfibrilação. Então, vamos A, B, C, D, já fomos, e viemos para E de exposure, que é exteriorizar, expor o meu paciente, que é realmente rasgar as roupas do meu paciente. Vamos supor que ele tem um acidente automobilístico, se ele está com a roupa que não está rasgada, eu não estou vendo se ele tem uma fratura escondida, se ele tem um sangramento que ele está sangrando, eu não estou vendo. Então, essa exposição vai me ajudar no controle das hemorragias, no controle do choque aqui, para estabelecer se ele tem um choque hemorrágico por conta dessa hemorragia, ou se eu tenho uma coluna cervical fraturada, alguma fratura que eu preciso imobilizar. Então, esse é o atendimento básico dos pacientes pré-hospitalares. Primeira coisa, letra D, avaliei a cena. Tem risco para o socorrista? Não vou atender. Não tem risco para o socorrista? Opa, vou iniciar o ABCDE. Primeiro, letra A, vou abrir minhas vias aéreas de airway, abrir minha via aérea, beleza, garantir minha via aérea. Vou para a letra B, meu paciente está respirando ou não. Ver, ouvir, sentir, opa, não está respirando. Vou para a letra C, palpo, pulso, carotídeo femoral. Paciente não está com pulso, vou iniciar a RCP e já vou pedir o DEA. Vem o DEA para mim. Chegou o DEA, para imediatamente, já coloco o DEA para ver se o ritmo é chocável ou não. Enquanto isso, estou expondo o meu paciente para avaliar se ele tem uma hemorragia, se ele tem algum controle de choque, se eu vou precisar fazer algum controle de choque por conta dessa hemorragia, alguma coisa assim. Vou exteriorizar o meu paciente, geralmente rasgando as roupas dele. Não é para ficar tirando roupa, não, é rasgar mesmo, tá? Então esse é o ABCDE do primo atendimento do paciente pré-hospitalar. Então a gente precisa ter isso em mente, essas observações e esse modo de agir sistematizado, tá ok? Seguir sempre o ABCDE, nunca pular letras. Beleza. Então vamos lá. Falamos como é que é o atendimento sumário do paciente pré-hospitalar. Então, como é que a gente vai agir se a nossa vítima estiver consciente ou se ela estiver inconsciente? Vamos lá, se eu tenho uma vítima inconsciente, a primeira coisa, obviamente, é verificar o estado de consciência. Então, aqui a gente faz de uma maneira muito interessante, que é colocar as duas mãos no ombro do paciente, bilateralmente. Você pode se apresentar também,
Por exemplo, bom dia, meu nome é Vitor, tenho treinamento e suporte básico de vida, posso ajudar o senhor? E é bom e é interessante você estabilizar o ombro do paciente, que às vezes ele está um pouquinho meio que inconsciente e acordando. Então ele vai acordar sem lembrar do que aconteceu e no susto. Então o primeiro reflexo dele seria acordar e querer levantar. Só que as suas duas mãos estando apoiadas nos ombros desse paciente acabam mobilizando ele no chão e fazendo com que ele não levante de forma brusca. Se ele tiver, por exemplo, uma lesão na região cervical, uma fratura de coluna cervical, ele agravaria essa lesão. Então você está segurando o ombro dele. Então se apresente, fale quem você é, pergunte de forma clara se pode ajudar ele de alguma coisa. Sempre que você vê uma cena, solicita ajuda, de sempre que tiver, então sempre precisa de ajuda, você está pensando no primeiro atendimento, você precisa de alguém que te ajude também. Se a vítima responder, isso já vai confirmar algumas coisas pra gente. Vai confirmar que ela, se ela responder já, oi, tudo bem? Pode me ajudar? Já vai responder sim, que a via aérea já dela tá pérvia, porque se a via aérea tá pérvia, eu não consigo, se a via aérea não está pérvia, ninguém fala, então não consegue falar. Então se ele já falou para você, ele já falou para letra, você já acabou avaliando a letra A, já mostrou que a via aérea dele tá pérvia, você já mostrou que ele está respirando, porque ninguém consegue falar sem respirar, e mostrou que ele não está em parada cardíaca. Então, você só perguntando e ele mostrando que ele está consciente, você já respondeu A, B e C. Rapidamente, só dele falar oi com você, beleza? Então, você já pulou a letra A, B, C, D, E, porque ele não está parado, a via aérea dele está funcionando, a via aérea dele está pérvia, você já vai lá para a letra E direto. Então, se o paciente falou com você, o ABCD já está respondido, já está resolvido. Você vai direto para a letra E. Vai exteriorizar o paciente, rasgar a roupa para ver se ele tem algum sangramento ou alguma lesão passiva de abordagem pelo socorrista. Beleza? Se não tiver presença de lesão cervical, você precisa levar as pernas, você pode levar as pernas do paciente justamente para melhorar o retorno venoso e concentrar o sangue nos órgãos vitais, coração, pulmão, rim, cérebro. Beleza? Então a gente pode fazer isso se o paciente não tiver suspeita de fratura. Se tiver suspeita de lesão cervical, vou deixar ele na posição que ele se encontra. Beleza? Então isso é muito importante. Se a vítima estiver consciente, pulo direto para a letra E, porque eu já vi que não tem como ter uma via aérea pérvia se o paciente estiver falando, ou não tem como ter uma via... Se o paciente estiver falando, a via aérea dele está aberta, se ele está falando, ele está respirando, se ele está falando, ele não está em parada cardíaca, e se ele está falando, se ele não está em parada cardíaca, ele não precisa de desfibrilação. Então, se estiver consciente, eu já pulo para a letra E. Lembre sempre. E a vítima inconsciente? Cheguei lá, fiz exatamente a mesma coisa, estou verificando meu estado de consciência, coloquei o meu braço no ombro dele, me apresentei, tá tudo bem, preciso de ajuda, tenho treinamento básico, pode vir, alguma coisa está acontecendo. Se o paciente não responder, opa, não estou diante de um paciente inconsciente. Aí eu começo exatamente da letra A, beleza? Então vou abrir as vias aéreas do meu paciente, inclinando a cabeça e elevando o queixo, como a gente vê nessa figura aqui, tá? Que é para abrir a minha veia, deixar a minha veia permeável. Depois, vou para a letra B, né, que a gente viu lá, ó, 10 segundos, ver, ouvir, sentir, aproximando o rosto da via aérea do meu paciente, ouvindo, olhando o tórax dele e sentindo se ele está respirando ou não, letra B. Se não, depois passo para a letra C, palpar o pulso carotídeo, principalmente. E, se ele estiver ventilando, procurar identificar a possibilidade de lesão de coluna cervical. Isso, todo paciente atropelado, por exemplo, politrauma, é uma eventual possibilidade de lesão de coluna cervical. Isso aí não tem como fugir disso. Beleza? Então, se não tiver se tiver inconsciente, vou começar do A, B, C. Se tiver parado, vou para o D, fazer desfibrilação e depois a letra E. Beleza? Diferente do inconsciente. Mas é importante demais, gente, a gente abrir a via aérea do paciente. Se tiver, às vezes o paciente está parado, em parada cardíaca por hipóxia, ou em parada respiratória, porque a via aérea dele está comprimida, então ele não está ventilando. Então, é muito importante abrir a via aérea do meu paciente, tá? Vamos lá, continuei fazendo minha RCP, fiz minha RCP direitinho e vi que o paciente está parado, chegou alguém lá de longe, achei um DEA aqui e tal, precisa de ajuda, doutor? Beleza, toma aqui, te entregaram o DEA na mesma hora. Vou parar minha RCP na mesma hora e vou utilizar o DEA. DEA é o desfibrilador externo automático, ele é totalmente autoexplicável, autodidata, ele faz tudo para você, ele fala com você, inclusive. Então a gente tem as pazinhas aqui, primeira coisa é conectar a pá no próprio DEA, as pás direitinho.
e observar as marcações da PAR. Uma a gente vai no tórax, na parte superior do hemitórax direito, e a outra parte na região da linha axilar, entre a axilar anterior e a axilar média, onde eu vou colocar minhas PAs do meu DEA. Então, é um equipamento de simples manuseio, equipamento eletrônico portátil, ele faz a leitura automática do ritmo cardíaco, tá? Por conta dessas PAs que você fixou. Né? Lembrando que a gente tem 4 ritmos cardíacos numa parada cardíaca, tá? A gente tem a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Quando eu tenho essas duas, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, esses são os ritmos de indicação de choque, de desfibrilação. E eu tenho a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e a sistolia, que é a linha reta, a ausência de batimento. Essas duas não adianta eu chocar, eles não têm indicação de desfibrilação, tem indicação de massagem cardíaca e ponto final. É isso que eu devo fazer, tá bom? Então, o equipamento faz a leitura, você não precisa saber se você vai chocar ou não, quem vai fazer isso é o equipamento. Por isso que ele pode ser usado por público leigo ou quem tem curso com suporte básico, Basic Life Support, suporte básico de vida, tá? Lembrando que ele é auto-instrutivo e as instruções dele são verbais. Ele vai falar, afaste-se do paciente, ritmo chocável, carregue o desfibrilador. Aí você vai fazendo. Ele tem um botão só. Então ele vai te ensinar o que ele tem que fazer e ele só tem um botão. Então é uma coisa totalmente sem mistério, mas que salva vidas no pré-hospitalar, tá bom? Então o paciente parado, assim que chegou o DEA, vou colocar o DEA no peito do meu paciente. Se o DEA achou um ritmo não chocável, vou reiniciar minhas compressões torácicas. Ok. Em algumas situações, a gente vai suspeitar que o paciente está com obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Quais são essas situações que a gente seria um engasgo, por exemplo? Quando que a gente iria suspeitar nisso? Quando o episódio foi testemunhado ou referido, acabei de comer um negócio aqui e estou engasgando. O paciente começa a tossir com sinal de sufocação. São situações que a gente engasga mesmo, às vezes acontece isso. Então, suspeitar nos episódios quando for testemunhado ou quando ele tivesse sinais de engasgo. E a gente precisa avaliar também a severidade, ou seja, a gravidade dessa obstrução. Se é uma obstrução leve ou se é uma obstrução grave. Como a gente avalia isso? Através dos meus sinais clínicos do meu paciente. Então, se eu estiver diante de um paciente, falou, engasguei, tá lá tossindo, sinal de sufocação. Se ele é capaz de responder, tá tossindo ali, tossindo bastante, falar e tá respirando, eu tô diante de uma obstrução leve. Beleza? Então, tô falando, tô tossindo, tô respirando, obstrução leve. Agora, tô diante de um paciente ali que não consegue falar, tamanha essa obstrução. Pode acontecer dele não respirar ou apresentar uma respiração muito ruidosa ou uma tosse silenciosa que não tem volume, não tem nada, ou inconsciente, aí eu tô diante de uma obstrução grave. Para fazer esses diagnósticos de quem está grave e quem está leve, é importante porque em algumas situações eu vou agir de alguma maneira, em outras vou agir de outras. Então, obstrução leve, paciente que está respondendo, está tossindo, está falando. Obstrução grave, o paciente que pode estar inconsciente, tem uma tosse silenciosa, respiração dele está muito ruidosa e ele não está conseguindo falar. Isso é uma obstrução grave. E como é que a gente vai fazer em relação às obstruções? Quando eu estou diante de uma obstrução leve, ou seja, o paciente está falando, é aquele engasgo que a gente já teve, todo mundo já teve em casa uma vez na vida. Que ele está tossindo ali, engasgou com alguma coisa, estava rindo, tomou água, por exemplo. Engasgou, estava rindo, engoliu uma bala, alguma coisa assim. Então, essa obstrução leve, quando o paciente está tossindo, está falando, está respirando, eu não vou fazer absolutamente nada. Tá? Eu não tenho nenhuma manobra de desobstrução para fazer. Eu vou estimular esse paciente a tossir. Tosse, posso dar algumas palmadinhas nas costas, mas que é pouco comum, mas o mais recomendado é que eu só acalme o meu paciente, incentive a tosse, se eu estiver no ambiente hospitalar, posso dar oxigênio, caso necessário, tá? Vou acalmar e vou estimular esse paciente a tossir para ele desobstruir essa via aérea, porque a tosse é um mecanismo de defesa. Então, lembrem disso. Obstrução de via aérea leve, eu não vou interferir. Tá? Eu vou pedir para o meu paciente tossir e vou deixar ele tentar eliminar. Agora, situação diferente acontece caso eu tenha um paciente que está numa obstrução grave. Né? Se ele tiver com obstrução grave, ou seja, não tá ventilando, você vê que ele está com uma tosse não ruidosa, que ele está começando os sinais de sufocamento, está começando a ficar mais inconsciente e tudo, aí não, aí a gente vai agir.
Então, como que a gente faz? Ó, igual essa primeira ilustração aqui, a gente começa com 5 pancadas firmes nas costas, depois alternando para 5 compressões abdominais, igual o colega aqui de socorrista está fazendo na paciente gestante, mas aqui é a compressão torácica, tá? Porque a gestante, obviamente, você não vai comprimir a barriga dela, porque tem uma criança aí dentro. Então, no adulto normal, comece com 5 pancadas firmes nas costas, depois faça 5 compressões abdominais, beleza? Seria igual essa gestante aqui, só que na barriga. E depois 5 compressões torácicas, beleza? Pressionando justamente para esse corpo estranho ser eliminado. Então, essa é a nossa primeira conduta, ok? Se a vítima está grávida, comece iniciando as compressões por via torácica e não pela barriga, obviamente, que senão você vai fazer uma lesão, pode desencadear alguma lesão na paciente gestante, tá bom? Então, começar com 5 pancadas firmes nas costas, depois 5 compressões abdominais, depois 5 compressões torácicas, igual a gente vê aqui em cima. Caso esteja uma obstrução muito grave no meu paciente, que ele vai parar de respirar, entrar em insuficiência respiratória, em parada respiratória, eu tenho a manobra de Heimlich. Isso aqui vocês já devem ter visto muito em filme, tudo, que de vez em quando tem um filme que mostra essa manobra. Então, como a gente vai fazer essa manobra? Lembrando que se o paciente tiver uma obstrução leve, não vou fazer essa manobra, tá? Só se tiver uma obstrução grave. Então, me posiciono, o examinador, o socorrista, posiciona-se por trás do paciente, coloca uma das mãos fechada com a face do polegar na parede abdominal entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, com a outra mão em cima dela, faz uma compressão do abdômen, realmente tem que fazer força aqui, tá? Comprimindo o abdômen com movimentos rápidos, direcionado para dentro e para cima, justamente para eliminar esse corpo estranho, né? Em J, que a gente fala, para dentro e para cima, tá? É assim que a gente faz. Então, essa manobra ajuda a desobstruir as vias aéreas do meu paciente. Então, vai repetir essa manobra durante várias vezes até a desobstrução ou o paciente tornar-se não responsivo. Se ele tornar-se não responsivo, quer dizer que ele está em parada cardíaca, preciso gecar pulso e fazer reanimação cardiopulmonar. Ok? Se ele não se tornar responsivo, não adianta eu ficar fazendo manobra de Heimlich. Então aqui o paciente tem que estar responsivo para fazer essa manobra. Obstrução grave em paciente responsivo. Ok? Isso no adulto. Beleza? E vamos lá, tentamos fazer a manobra de Heimlich, tentamos fazer isso várias vezes, o paciente começou a ficar não responsivo, aí eu tenho que desconfiar, caramba, tá em parada cardíaca. Então, posiciono o meu paciente, se ele ficar não responsivo, posiciono o meu paciente em decúbito dorsal, em uma superfície rígida, chão principalmente, e diante da irresponsividade e ausência de respiração, se eu não tiver respiração, não tenho pulso, caio no fluxograma lá da letra C. Vou para iniciar a ressuscitação cardiopulmonar e já procuro a letra D também, para avaliar a questão do DEA. Se o DEA chegar, vou colocar o DEA imediatamente. Então, irresponsividade, vou iniciar a RCP. Faço 30 compressões torácicas, abro a boca do paciente e, nessa situação de obstrução, posso olhar se tem alguma coisa, uma obstrução visível. Às vezes tem alguma coisa ali que você vai tirar na garganta do paciente, vai tirar, pronto, desobstruiu, melhorou. Então, faço 30 compressões torácicas, abro a boca do meu paciente e tento remover só com os dedos, nada de pegar pinça, de nada, qualquer obstrução visível. Se não tiver obstrução, vou ministrar as 2 ventilações, beleza? Então, sempre 30 para 2. 30 compressões, paro, faço a respiração boca a boca, 2 ventilações, volto para as compressões. Então, essa é o que a gente usa no paciente pré-hospitalar que não está entubado, né? No entubado, depois que o paciente estiver entubado, no ATLS, a gente não para. A gente continua fazendo a ventilação de 1 a cada 5 a 6 segundos e continua as massagens ininterruptamente, beleza? Aqui a gente faz sempre 30 para 2, 30 para 2, beleza? Mas lembrando então, paciente com obstrução grave, eu faço as 30 compressões, abro a boca dele para ver se tem alguma coisa e se tiver visível, eu vou tentar tirar com meus dedos. Caso não, faço 2 ventilações e continuo a RCP, beleza? Ok, isso a gente falou dos adultos então. Agora e se a gente tiver os pequeninos engasgados? É nessa posição que a gente coloca aqui mesmo. Então, começando com 5 pancadas firmes nas costas, igual adulto. Aqui são crianças, não são neném, são crianças. Alternando para 5 compressões abdominais e depois torácica, até liberar as vias aéreas da vítima ou que ela perca a consciência. Se ela perder a consciência novamente, vou cair lá vou checar o C, vou checar o pulso
para ver se o paciente está parado ou não, ok? Semelhante ao adulto. Se eu estiver diante de um bebê engasgado, eu posiciono ela nessa posição, né, espalmado na região do meu antebraço, estabilizando o queixo da criança, do neném, e faço compressões torácicas, né, nas costas do neném, até liberar as vias aéreas ou que ele perca a consciência também. Se perder a consciência, vou cair de novo na letra C, vou checar pulso, beleza? Então essa é a criança que a gente avalia, esse é o modo que a gente faz com o neném, com a criança e o neném, ok? Então, basicamente, isso a gente falou tudo que a gente tem de vias aéreas aqui. Paciente com obstrução de vias aéreas e tudo ali. Então, estamos ali, basicamente, falamos a letra B e letra C, A, B e C, né? E falamos a desfibrilação também na letra D. Agora, vamos lá. Na letra E, se eu expor as situações, fiz a exteriorização do meu paciente lá na letra E, exteriorização. Que tipo de lesões eu posso ter que podem estar ocasionando o quadro clínico grave do meu paciente? Então, a primeira coisa que a gente pode ter é queimadura. Então, como é que a gente vai avaliar frente a uma queimadura? A queimadura pode ser por altas temperaturas, por calor ou frio excessivo, então, por exemplo, nitrogênio, líquido a vários graus negativos, pode dar uma queimadura muito importante. Contato com gases quentes, eletricidade, que é uma das mais graves, queimadura elétrica, radiação, produtos químicos, todos eles podem causar lesões do tipo queimadura no nosso corpo humano, beleza? E quando a gente tem uma queimadura importante, a gente acaba tendo uma elevação da temperatura corporal, nosso corpo fica com uma hipertermia importante, e isso gera uma vasodilatação muito importante. Então, meus vasos estão todos vasodilatados, tá? Isso é muito importante, porque a gente vai chegar no mecanismo do choque da queimadura, beleza? Então, lembra disso, quando eu tenho uma queimadura, eu tenho alteração do meu hipotálamo, portanto, eu tenho uma desregulação da minha temperatura corporal, fico com uma temperatura corporal aumentada e isso me gera uma vasodilatação importante. Qual é o problema dessa vasodilatação? Vamos discutir daqui a pouco. Então, beleza. Quando a gente está diante de uma queimadura, a gente precisa classificar qual que é a gravidade dessa queimadura. Então, a gente tem três tipos de classificação de queimadura. A queimadura do primeiro grau, a queimadura de segundo grau e a queimadura de terceiro grau. Vou tentar fazer um paralelo com os tipos de queimadura que vocês veem na prática, mesmo em vocês. Então, vamos lá. Primeiro grau é quando eu tenho lesão só da epiderme. Tá? Então, eu tenho queimadura só da epiderme. Basicamente, para a gente visualizar esse tipo de queimadura aqui, é a queimadura solar. Ah, fui para a praia, esqueci do filtro solar, não passei filtro solar, tô aquele vermelhão, camarão, que descasca. Essa é a queimadura de primeiro grau. Então, vocês notam que ela é uma queimadura que tem um certo grau de dor, ela comete apenas a região da epiderme, e quando eu pressiono esse eritema, né, que é essa coloração avermelhada da pele, ele clareia quando eu pressiono esse eritema, ele some. Então essa é a lesão de primeiro grau, queimadura de primeiro grau ou da queimadura solar. Quando eu tenho lesão de segundo grau, vejam só, eu tenho acometimento tanto da epiderme quanto da derme, quanto uma parte medial da derme. Então, qual que é a caracterização dos pacientes com queimadura de segundo grau? Eu começo a ter a formação de bolhas. Então, tenho muito edema na pele e tenho a formação de bolhas. Sempre que eu tenho a formação de bolhas, eu estou diante de uma queimadura de segundo grau, beleza? E elas são a mais dolorosa de todas. A queimadura de segundo grau é a que mais dói, tá? Então, queimadura de segundo grau quando eu tenho formação de bolhas. E por último, queimadura de terceiro grau, onde eu tenho queimadura de toda a profundidade da pele. Eu tenho epiderme, derme até hipoderme lá embaixo. Chego até a atingir região de ossos, região de vasos e região de musculatura. Tá? Então, realmente é uma queimadura muito profunda. Só que aqui, olha que interessante, a queimadura é tão profunda que eu queimei todos os meus receptores de dor. Então, se eu perguntar para vocês qual a queimadura que mais dói, vai ser de terceiro. Não. Apesar dela ser uma queimadura mais grave, a queimadura que mais dói é a de segundo grau, porque a de terceiro é tão importante que eu queimei até meus receptores de dor. Então, eu não tenho tanta dor assim. Mas o grande problema é como eu fico tudo fibrosado, eu posso fazer uma síndrome compartimental, que está tudo fibrosado. Se colocar em queimadura de terceiro grau, você vê que o paciente fica igual uma cera, fica mumificado ali. Então, esse tecido perde elasticidade e pode gerar síndrome compartimental, que seria compressão dos vasos dentro daquele tecido de pele, porque minha pele não está elástica mais, está uma capa de fibrose.
tá? Então posso fazer edema do meu braço, uma isquemia importante, porque não está gerando pulso ali por conta da pressão dentro desse compartimento, por conta dessa pele rígida, tá? Então toda a profundidade da pele e é a mais grave de todas, mas geralmente não é a que tem mais dor, porque degrada até os receptores de dor, ela destrói, beleza? Então, como é que a gente, além da gravidade em relação à classificação de graus, né, tipo um grau de primeiro, segundo e terceiro grau, a gente tem a quantidade de a porcentagem do meu paciente que foi queimado. Quanto maior a porcentagem, pior a queimadura, obviamente. E aqui a gente tem a regra dos 9 para avaliar essa porcentagem de queimadura. Então, notem, ó, que tudo é múltiplo de 9, tudo é divisor de 9. Então, quando eu tenho a face, 9. Se eu tenho a parte anterior do tórax, 9 mais 9, que dariam 18. Se eu tenho todo o meu dorso, 18. Se eu tenho minha região perineal, 1%. Se eu tenho minhas duas regiões da perna aqui, 18%, né? E aí seriam 9 na região ventral e 9 na região dorsal, então dá 18 em cada membro. O braço seriam 9 na região anterior e 9 na região posterior, totalizando 18 também. Então a gente vai vendo, olha mesmo, a ectoscopia, visualiza isso e vai somando de 9 em 9 em relação a essas partes. A regra dos 9 para a gente ver qual foi a superfície corporal queimada. Então a gente classifica isso de acordo com os graus, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, e de acordo com a extensão da pele que foi acometida, de acordo com a regra dos 9. Tá? E qual que é o problema da gente ter uma queimadura importante? São esses efeitos sistêmicos da queimadura. Lembra que a gente comentou que quando a gente está diante de uma queimadura, a gente aumenta a temperatura corporal, e essa temperatura corporal causa vasodilatação? Então, pensem bem, se eu tenho uma vasodilatação, a minha pressão arterial acaba diminuindo. Porque lembra que a pressão arterial depende da nossa resistência periférica? Quanto maior a resistência periférica, maior a pressão arterial. Se eu estou falando para vocês que a queimadura causa vasodilatação, eu estou diminuindo a minha resistência periférica. Então, quanto menor a minha resistência periférica, menor a minha pressão arterial. Só que essa vasodilatação é muito importante. Então, minha resistência vascular periférica está muito diminuída e minha pressão, inclusive, pode estar muito diminuída por conta dessa vasodilatação importante. Beleza? Outro efeito, e isso é o efeito primário da queimadura. Agora, o efeito secundário é o seguinte: nossa pele, ela atua como uma barreira. Então, ela não deixa a gente perder muito líquido, por exemplo, suor e tudo, pela pele. Quando eu tenho uma queimadura de uma grande quantidade da minha pele, eu acabo perdendo essa minha barreira, né, de exteriorizar líquidos extracelulares para o ambiente. Então, quando eu tenho uma lesão importante de pele, eu acabo perdendo muito líquido, porque eu não tenho mais a barreira da pele, então eu estou jogando líquido fora. Então, eu estou perdendo muito líquido. Então, isso me gera uma hipovolemia. É por isso que nos casos iniciais do paciente com vítima de queimadura, né, que a gente vê muito lá no CTQ do Jaime, que é um dos setores que eu trabalho também, a gente acaba precisando fazer, dependendo da quantidade de superfície corporal queimada, a gente está falando de hidratação aqui de cerca de 10, 12, 13 litros de soro num dia. É muito líquido. A gente tem uma fórmula que a gente calcula, que é a fórmula de Parkland, para calcular a hidratação guiada. E dependendo da superfície corporal queimada, dá aí 14, 15 litros de soro por dia. Justamente porque esse paciente não tem essa barreira e acaba perdendo líquido para o ambiente. Perdendo líquido, desidratando, fazendo choque hipovolêmico. Beleza? E pelo mesmo motivo de eu não ter a nossa principal barreira, que é a pele, contra a lesão bacteriana, eu acabo tendo infecções bacterianas por conta da lesão. Tá tudo inflamado, eu não tenho mais minha barreira epitelial, que é o meu epitélio, que é minha pele, minha epiderme. Eu acabo tendo predisposição a infecções bacterianas secundárias. E por conta um quarto efeito sistêmico da queimadura é quando eu sou vítima de uma queimadura por choque elétrico. A gente sabe que o nosso coração é um tecido que tem atividade elétrica, então se eu tenho um choque, eu desregulo toda aquela atividade elétrica e posso ter fibrilação, a fibrilação ventricular do meu paciente, vítima do choque elétrico, e algumas vezes eu posso ter a paralisação do movimento respiratório também por conta desse choque. Então, por isso que queimaduras são quadros tão graves, tá bem? Ok, e o que a gente deve fazer quando a gente está diante de um paciente vítima de queimadura? Quais são os primeiros socorros iniciais? Então, gente, a primeira coisa é lavar.
colocar essa queimadura debaixo de água corrente, tá? Não água quente, obviamente, que você vai queimar mais, mas por pelo menos 10 minutos debaixo da água. Então não é para colocar gelo, não é para colocar, passar pomada no momento que queimou, não é para passar margarina, que eu já vi gente passando margarina, não é para passar folha de boldo, não é para passar nada disso. É para colocar debaixo da água e esperar cerca de 10 minutos, mais ou menos, para ver o resfriamento local e limpar essa e uma limpeza dessa região afetada pela queimadura. Tá? Não é para colocar nada, é para colocar água corrente por 10 minutos. Não vou aplicar gelo, porque isso pode me gerar uma vasoconstrição e diminuição da irradiação sanguínea local, e eu já estou diante de um tecido que está sofrido. Se eu faço uma vasoconstrição, uma irrigação sanguínea diminuída no local, eu posso evoluir com necrose e até risco de amputação desse tecido e desse membro. Então, não vou aplicar gelo. Basicamente, o primeiro socorro é água na temperatura ambiente por 10 minutos, ok? Cuidados adicionais em relação à queimadura de segundo grau. De novo, lavagem do local lesado, direitinho, igual na de primeiro grau. Depois que eu fiz, lavei bonitinho, eu devo proteger o local dessa queimadura com gás ou um pano límpido, geralmente umedecido ou papel alumínio, justamente para não ter infecção bacteriana. Tá? Então, lembrando que o pano geralmente é limpo e a gás também, porque se eu colocar um pano seco, isso aí depois vai grudar na queimadura do meu paciente. Quando ele tirar, vai sair tirando pedaço de pele e tudo, vai machucar muito. Então, a gás ou o pano, geralmente a gás ou um pano limpo e umedecido, beleza? E o papel alumínio para diminuir essas perdas de líquido sensível para o ambiente, para diminuir a desidratação do meu paciente. Jamais furar as bolhas, as lesões bolhosas que vão surgir no local, jamais, não fure as bolhas, isso pode predispor à infecção bacteriana. Jamais aplicar pomada, creme ou unguento, que seria margarina ou qualquer coisa de qualquer tipo, que você vai fazer infecção bacteriana. E para prevenir o estado de choque, o acidentado vai ser protegido por cobertor ou similar e as pernas elevadas 30 centímetros em relação à cabeça, justamente para aumentar o retorno venoso. Lembra que a gente está falando de um paciente hipovolêmico e um paciente com vaso dilatado com resistência periférica arterial diminuída, portanto hipotenso. Então a gente precisa cobrir ele com um cobertor, justamente para ele não perder mais água para o meio ambiente, ok? E sempre lembrar de remover joias e vestes do acidentado para evitar constrição com o desenvolvimento do edema. Se a gente tem a queimadura, depois vai ter edema, então vai inchar isso aí. Se eu tiver um anel, por exemplo, eu queimei meu dedo, depois você não vai tirar esse anel nem ferrando. Né? Pode ficar até comprimindo a vasculatura do meu paciente e gerar até uma amputação desse dedo, desse anel. Então, tirar joias e vestes do acidentado, porque ele vai desenvolver edema, e isso depois vai ficar mais difícil para tirar. Mas lembrando que eu não vou tirar as roupas ou as partes da roupa que ficaram grudado no corpo do acidentado. Isso eu não vou fazer, é só a roupa que tiver frouxa. Se tiver grudado, eu vou fazer isso no ambiente hospitalar, em vigência de anestesia, porque isso vai gerar muita dor para o meu paciente. Então a roupa que eu vou tirar é a roupa que está flácida ali, que não está grudada, beleza? Ok, queimaduras graves. Desculpa pela tosse aqui. Então, queimaduras graves. Notem que o cuidado com queimadura sempre segue o mesmo princípio. Então, basicamente, é lavagem local com água fria por no mínimo 10 segundos. Ok? Basicamente, então, vou seguir a mesma situação. Vou lavar por 10 minutos em água fria, lavar o local lesado e vou proteger a minha lesão. Se for possível, colocar o papel alumínio, igual da outra vez, igual na lesão de segundo grau. Ok? E uma coisa interessante é lembrar o seguinte: o acidentado de queimadura térmica na face, ou seja, veio por exemplo, Boate Kiss lá, né, que tiveram muita queimadura térmica por inalação de fumaça e tudo, que é essa foto que está no exemplo aí. Então, um paciente que tem uma queimadura térmica na face, cujo o acidente ocorreu em um ambiente fechado, por exemplo, na Boate Kiss, ele deve ficar em observação para verificação de sinais de lesão do trato respiratório, ou seja, se essa inalação de fumaça quente foi suficiente para lesar a via respiratória do meu paciente. E esses sinais podem aparecer não só na hora, mas depois da ocorrência, depois de algumas horas. E quais são esses sinais que eu vou observar, principalmente? Principalmente vibriças nasais. Vou olhar o pelinho do nariz do meu paciente.
Se eu tive queimadura de vibriças nasais, opa, quer dizer que esse paciente inalou uma fumaça quente que pode ter lesado o pulmão e a epiglote e faringe do meu paciente. Então pode ser que ele vai fazer um edema de glote e vai precisar de tubo próximo, vou ficar orientando. Se esse paciente teve uma expectoração com fuligem, então ele tossiu, teve um catarro com fuligem, que eu olhei, caramba, tem fuligem, opa, quer dizer que esse paciente também inalou fumaça em grandes temperaturas. Então esse paciente é um paciente com fator de risco para eu avaliar minha lesão de via aérea. Então, queimadura de vibriças nasais e expectoração de fuligem, beleza? Então, isso que eu tenho que ficar ligado nesse meu paciente, porque ele pode evoluir de uma maneira mal nos próximos dias. Vamos lá, então continuando. A pior tipo de queimadura de todas, o choque elétrico. Choque elétrico, o grande problema do choque elétrico é que ele tem que entrar para um local. Então, quando eu encostei no choque elétrico, ele vai entrar para um local do meu corpo e ele vai procurar um outro local para fazer o fio terra, para sair do meu organismo. Então, ele passa por toda a profundidade do meu corpo, não só na pele. Vai passar na pele, vai passar órgão, vai passar durante os órgãos todos, vai passar musculatura, vai passar osso, até ele achar um outro lugar para completar o circuito. Se eu estiver no chão, vai sair pelo meu pé. Então, ele passa por todo o meu corpo. Isso é muito ruim. Isso é o pior tipo de queimadura que a gente tem. Tá? Então pode levar aqui causar queimadura, lesão de músculo e órgãos ou mesmo arritmias cardíacas quando passa a nível de tecido elétrico miocárdico, beleza? E o que nós vamos fazer diante de uma queimadura elétrica do meu suporte do meu paciente? Primeira coisa é desligar a rede elétrica, obviamente. O paciente está tomando choque, se eu não desligar a rede elétrica, ele vai continuar agarrado tomando choque. Porque quando ele toma um choque, o meu reflexo do músculo é contrair. Então, se eu estou com a mão em algum fio desencapado, meu músculo contrai, eu não consigo abrir minha mão para sair desse choque. Eu fico tomando choque até a rede elétrica for desligada. Então, a primeira coisa é desligar a rede elétrica. Jamais mesmo, não tocar a vítima quando a rede elétrica não estiver completamente desligada. Porque senão vai tomar choque você e vai tomar choque ela. Vai ficar os dois tomando choque, vai morrer os dois. Então, jamais tocar na vítima enquanto a rede elétrica não for completamente desligada. Então, a primeira coisa é desligar a rede elétrica, beleza? Se você não deu para desligar a rede elétrica e tudo, dá para você, o paciente está saindo com a mãozinha num fio e tal, dá para fazer uma coisa. Utilize um isolante elétrico para remover fios ou equipamentos em contato com a vítima. Ah, tô com uma havaiana aqui que eu vejo que é só um fio que está encostando, ele não consegue sair, beleza, posso tentar pegar uma havaiana, um isolante térmico e tentar tirar esse fio para tirar a rede elétrica, mas sempre tem que ser alguma coisa que tenha ação de isolante térmico, isolante elétrico. Não adianta eu fazer com um pedaço de ferro para tirar o cara tomando choque. Vou tomar mais choque ainda. Então, posso utilizar um isolante térmico para fazer isso, mas não vou encostar com a minha mão, jamais. Quando não houver mais risco de choque elétrico, desliguei a rede elétrica ou tirei esse fio que estava dando choque no meu paciente, deve-se posicionar a vítima deitada de costas e verificar o ABCDE. Normal, começar o ABCDE. Via aérea, B de se ele está ventilando e C se ele está circulando, se tem circulation. Então, ABCDE é para sempre, para todo mundo. Se ela respira, se a vítima estiver respirando, opa, respirando quer dizer que a via aérea está pérvia, letra B ok, letra C ok, porque todo mundo parado, paciente parado não respira. Então, se ele estiver respirando, ele não está parado. Então, se o paciente respira, eu afrouxo a roupa dele, removo o sapato e agasalho minha vítima para eu não me desidratar mais para o meio externo, beleza? E cobrir a área queimada com pano límpido, lembra que sempre umedecido para esse pano não grudar na pele do meu paciente e não gerar tanta dor assim na hora que eu for tirar esse eventual pano, esse eventual tecido. A gente vai fazer isso com anestesia dentro do ambiente hospitalar. Beleza? Ok, vamos lá. Mais algumas coisas de primeiro socorro. Como que a gente deve agir quando a gente está diante de um corte, escoriação ou contusão? A gente sabe que corte, escoriação ou contusão podem ser de diversos tipos, ferida com objeto pérfuro cortante, mordida de animal, ela podendo ser até profunda ou não. Mas lembrando que se eu tiver qualquer tipo de perfuração profunda, que eu tenho laceração importante, quem tem que tratar é o profissional médico para ver se não vai ter infecção bacteriana. Então sempre lembrar disso. E a coisa mais importante da gente fazer é estancar hemorragias. Então lembrar que ferimentos que não param de sangrar com aplicação de pressão direta, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar nos próximos slides, precisam imediatamente
de que se seja acionado o serviço médico de emergência. Então, primeira coisa é a gente tentar estancar, se não estancar, a gente vai chamar o atendimento de sangramento, beleza? Aqui, quando a gente tem contusões de pouca gravidade, nosso querido Neymar se joga pouco, mas o moleque joga muita bola. Então, o que a gente deve fazer? Um entorse, alguma coisa no tornozelo, aplicar compressa fria na área lesionada, né, por gelo, para diminuir o edema, e elevar essa área afetada nos próximos dias. Então, justamente, simplesmente a contusão que vocês estão acostumados a fazer, colocar compressa fria na área lesionada e elevar a área para evitar o edema. Essas são as contusões, pancadas que a gente está acostumado a atender. E aqui, com os diferentes tipos de hemorragia, a gente pode utilizar estratégias diferentes. E aqui tem alguns componentes muito interessantes. Vamos lá. Primeira coisa em relação à hemorragia é a gente saber a causa e a fonte do sangramento, assim como a condição geral da vítima. A gente sabe que tem algumas hemorragias de menores monta que o paciente está acordado, tranquilinho. Agora, se o sangramento for, por exemplo, muito intenso, um membro que foi decepado e tudo, e o paciente está perdendo muito sangue, eu posso ter um choque hemorrágico hipovolêmico e, por consequência disso, meu paciente pode estar em PCR. Então, é importante determinar a causa e a fonte do sangramento. Expor o sangramento para determinar de onde vem o sangue, eu preciso ver da onde está vindo esse sangue. Manter as vias aéreas obstruídas sempre, isso é lá no nosso A, que a gente já aprendeu no ABCDS, nosso A, mais importante. Interessante, toda vez que existir uma perfuração, ou seja, tem uma lâmina, tem um prego ou algum outro objeto que está ali enfiado no meu membro, eu não vou tirar, porque às vezes é aquele objeto que está formando um tampão no meu vaso e inibindo uma hemorragia importante. Então, nunca tirar. Você vai tirar isso aí no ambiente hospitalar, tá? E na cirurgia e tudo, no ambiente que você pode precisar de abrir esse cara e fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Então, entrou uma faca, foi esfaqueado, tá lá com a faca, não vai tirar. Vai deixar a faca lá e vai chegar no hospital com a faca enficada. Não vai tirar isso no pré-hospitalar. Jamais. Beleza? E nunca usar pomadas, cremes, pasta ou óleo de qualquer tipo em ferimentos abertos, nem em ferimentos acabam fechados também não. Não é para usar. Utilizar apenas água e sabão, beleza? Pelo risco de infecção bacteriana. E aqui a gente tem dois tipos de hemorragia. Hemorragia interna, onde eu não estou vendo, geralmente um trauma fechado no abdômen ou no tórax, como um soco, por exemplo, a contusão no volante de acidente automobilístico. Aqui eu não tenho como ver esse sangramento. Então, como é que eu examinei esse paciente? De acordo com os sinais vitais. Ver se meu paciente está hipotenso, está taquicárdio, está com pulso fino. Aí isso reflete um sangramento, uma hemorragia interna de grande monta, que esse paciente está sangrando para dentro de uma cavidade que eu não estou vendo. Agora, a hemorragia externa é aquela que eu estou vendo. Então, essa é a mais tranquila, que é onde eu posso ter técnica de primeiros socorros para conseguir conter essa hemorragia externa. Diferente da hemorragia interna, que precisa de um atendimento hospitalar imediatamente, ok? Vamos lá, então a gente tem os tipos de sangramento interessantes para a gente comentar. A gente tem principalmente 3 tipos de sangramento. A hemorragia arterial, a hemorragia do tipo venosa e a hemorragia do tipo capilar, ok? Então a hemorragia arterial, como o próprio nome já diz, é quando eu pego uma artéria. A gente sabe que quando a gente pega uma artéria, a artéria é onde está o nosso sangue mais oxigenado no nosso organismo. Os que iriam para fazer a oxigenação dos meus órgãos, levariam o sangue oxigenado. Então, por consequência disso, é um sangue vermelho vivo, tá? É um sangue bem vermelho vivo e que tem, como a gente sabe que a artéria tem uma capacidade de contração da parede, porque ela tem uma musculatura da parede um pouquinho mais importante, ela acaba tendo esses esguichos de sangue. Então, o sangue está pulsando, igual a artéria pulsa. Então, é um sangue vermelho vivo, jorra esse sangue do ferimento, então não fica babando só, ele jorra do tipo pulsátil, beleza? Diferente do que acontece na hemorragia venosa, onde eu tenho um sangue desoxigenado, porque é um sangue venoso dentro da veia, então eu tenho um sangue vermelho escuro, e o sangue não é esguichado, ele escorre do ferimento sem esse esguicho rítmico do pulso, tá? Lembrando que a hemorragia arterial é mais sério, mas a venosa também, dependendo do tamanho e do calibre da veia, também pode oferecer risco de vida, mas obviamente a arterial é muito mais perigosa. E eu tenho hemorragia capilar, que são esses cortes pequenininhos que a gente está acostumado. É o sangue que ocorre lentamente, o capilar a gente sabe que é um vaso muito pequenininho, portanto tem pouco volume sanguíneo dentro dele. Então o sangue escorre lentamente, é bem fácil de estancar com a pressão direta e geralmente não oferece risco de vida para o paciente.
Então, como a gente deve fazer diante de uma hemorragia? Primeiro, eu avaliar qual o tipo de hemorragia. Se eu estou diante de uma hemorragia arterial, estou vendo lá que tem um monte de escoriação, com um monte de hemorragiazinha capilar, e eu tenho uma hemorragia arterial, que é a mais perigosa, é a que eu vou tomar conta primeiro. Então, se tiver só e hemorragia for do tipo arterial ofereça, a primeira coisa que eu tenho que ver é a hemorragia arterial, ponto final. O restante das outras hemorragias, vou estancar depois, se for tudo capilar. Então, eu vou primeiro para a hemorragia que mais oferece risco ao meu paciente, que é a arterial. Sempre monitorizando os sinais vitais, para ver se essa hemorragia não está de tanta monta que está gerando bradicardia, que está gerando um choque hipovolêmico hemorrágico, beleza? Lembrar que ferimentos no couro cabeludo, na face e nas mãos sangram muito, sempre sangram muito, porque essas áreas a gente tem um suprimento de sangue muito abundante, tá? Então sempre lembrar, couro cabeludo sangra bastante, face sangra bastante, porque a gente tem e mãos a gente sangra bastante também. Basta lembrar os jogadores de futebol, quando tem uma cabeçada no outro, tem um sangramento de superfície, de couro cabeludo, tanto que sangra no uniforme dos jogadores. Então, só para a gente lembrar desse detalhe, beleza? E a minha conduta é sempre usar pressão direta sobre o ferimento, que é o melhor método para controlar a hemorragia. Coloco uma gase e seguro. E não é segurar e ficar tirando a mão toda hora, ficar olhando de tempo em tempo, não. É ficar ali 5 minutos contado no relógio, segurando, 5 minutos contado no relógio, segurando essa lesão de hemorragia. Então, sempre pressão direta. Caso a pressão direta não seja suficiente, a gente pode tentar a pressão indireta. O que é a pressão indireta? Eu simplesmente fazer uma compressão além da minha compressão direta, da minha lesão ali local, é eu fazer a compressão imediatamente acima, na artéria que supre aquela região afetada. Então eu vou fazer, por exemplo, se eu tiver uma região, um sangramento numa artéria radial, por exemplo, eu posso fazer a compressão da artéria braquial lá em cima, que aí eu diminuo esse fluxo. Então sempre eu vou fazer essa compressão combinada, tanto no local do sangramento, quanto na artéria imediatamente acima. Então eu faço essa compressão indireta. E direta também, fazer as duas, beleza? Então é comprimir a artéria imediatamente acima da artéria que está lesada, beleza? Então isso a gente vai usar só se a pressão direta não for suficiente, então eu vou fazer isso com a artéria próxima. Nunca substitua a pressão direta pela indireta, então sempre usem as duas juntas. E sempre lembrar de usar isso com cautela, porque eu estou comprimindo todo um fluxo arterial. Então isso pode gerar um fluxo sanguíneo inadequado e acabar piorando uma lesão de isquemia de membro e tudo isso. Aqui a gente tem uma estratégia chamada torniquete. Basicamente, o que é a estratégia do torniquete? Observem que eu tenho um pano, um pano ali, um tecido, colocado em anteparo no braço do meu paciente e coloco um certo tipo de madeira. E pego e faço rotações dessa madeira, dessa superfície rígida, de forma que a rotação do próprio pano no eixo dele vai gerar uma compressão do braço inteiro, em toda a circunferência do braço do meu paciente. Então notem que isso é uma medida extrema. O que vai acontecer quando eu faço um torniquete? Eu tiro todo o fluxo sanguíneo do membro do meu paciente. Então isso pode gerar isquemia, pode piorar uma lesão importante, assim. Então é uma situação que é para ser utilizada em eventos críticos. Caramba, o paciente teve um comprometimento de uma grande artéria, está sangrando muito, vai morrer se eu não fizer isso. Está com o membro parcial ou totalmente decepado, igual a gente tem no amputado, igual está nessa figura que a gente tem aí, ou um sangramento incontrolado. Então eu posso fazer o torniquete nessas situações. Lembrar que se eu manter o torniquete por muito tempo, eu faço uma isquemia, necrose dessas situações e posso acabar tendo que amputar um braço que não foi amputado, por exemplo. Então, muito cuidado ao usar torniquete. É uma medida crítica que eu preciso usar somente quando eu não tenho mais o que fazer. Então, lembrem disso do torniquete, beleza? Distensões em torces, isso aí a gente já está acostumado a lidar. Geralmente, torci o pé, tive uma distensão importante. Isso aí, o que a gente faz? Basicamente, repouso, gelo para diminuir o edema e elevação e compressão nas primeiras 72 horas após a lesão, justamente para diminuir o edema. Beleza? E sempre consultar o médico para determinar a gravidade da lesão. A gente está terminando já. A gente tem aqui, eu acho, só lesão no olho e hipotermia. Então, lesão nos olhos. Quando a gente tem uma lesão nos olhos, lembrar que todas as lesões nos olhos são potencialmente sérias, pelo risco de perda da visão, e nunca deve-se aplicar pressão ao olho. E também deve-se evitar esfregar esse olho, porque você acaba espalhando esse agente químico, esse agente de lesão no seu olho, e piorando toda a sua lesão.
Tá? Então, nunca aplique pressão e tenha cuidado na hora de esfregá-lo. Caso a paciente utilize lente de contato, eu posso tentar remover do olho dela, caso isso não gere mais dano, caso não esteja tão difícil. Então, eu posso tentar remover a lente, ok? Se tiver algum espeto, um palito de dente, alguma coisa espetada no olho, nunca tente remover esse objeto. Deixe para fazer isso dentro do ambiente hospitalar. Então, basicamente, e não toque nada que esteja aderido à íris e à pupila. Então, basicamente, nós vamos fazer lavar. Basicamente, é imediatamente lavar o rosto, não tirar nada que está espetado, não esfregar, nem nada disso. Então, basicamente, se eu tiver, por exemplo, um respingo químico ou irritante, eu vou lavar imediatamente o olho com água, corrente por pelo menos 15 minutos, semelhante ao que a gente faz 10 a 15 minutos lá na queimadura. Abra os olhos o máximo que puder e pedir para a vítima movimentar em todas as direções, porque vai ajudar a lavar esse olho. Então, basicamente, é lavar, ok? E se tiver um irritante, algum corpo estranho, alguma coisa, eu posso tentar examinar o olho do meu paciente e tentar encontrar esse corpo estranho. Posso pedir para o meu paciente levantar um pouquinho também a pálpebra, né, e puxar um pouquinho para baixo, para que eu consiga visualizar, ver se eu observo esse corpo estranho. É importante você ressaltar para o paciente piscar, permitindo essa higienização com as lágrimas, essa umidificação com as lágrimas, e o próprio olho dela vai remover o corpo estranho. E importante também, novamente, lavar o olho com fluxo de água suave, nada de fluxo muito intenso de água. E se o corpo estranho não for removido, pode-se tentar removê-lo cuidadosamente com um pano esterilizado, um pano úmido esterilizado. Beleza? Mas nada de ficar tirando coisa espetada do olho, nem nada disso não. E para finalizar, que a gente tem a hipotermia. Hipotermia é interessante, que a gente tem graus de hipotermia. Então, se eu estou diante de uma hipotermia moderada, ou seja, quando a temperatura corporal por volta de 34 graus, geralmente nessa faixa a vítima ainda está consciente, está um pouquinho de alerta, mas ela já está ali tremendo, tem um pouco de descoordenação motora e tudo, mas ela ainda está alerta. Tá? Quando eu baixo minha temperatura de 32 graus, eu estou diante de uma hipotermia grave, né, quando eu estou abaixo de 32 graus. Aqui, a vítima já está totalmente desorientada, está confusa, perde a coordenação motora ou pode até estar inconsciente, beleza? E com isso, ela pode ter inclusive até ventilação e frequência cardíaca muito diminuída, um estado basal de metabolismo, porque o metabolismo dela está totalmente diminuído, ok? E a coisa interessante aqui é da hipotermia, que se mostra que os pacientes hipotérmicos têm um efeito protetor, tanto de metabolismo quanto lesão neuronal. Então, as tentativas de reanimação não devem ser abandonadas até que a vítima tenha sido aquecida. Então, faz a RCP, faz tudo, se não deu para aquecer, continua, até ela estiver aquecida. Porque às vezes só aquecer a paciente ela vai retornar ao metabolismo normal. Tá? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, paciente afogado, que fica muito tempo afogado, com uma hipotermia importante, ele volta de uma parada cardíaca depois de muito tempo e sem lesão neurológica nenhuma. Então, isso é um fato muito importante para a gente. Então, sempre não parar os esforços de reanimação até que a vítima tenha sido aquecida, beleza? Então, o que a gente vai fazer de tratamento? Basicamente, mover a vítima para uma área seca e quente, enrolar com cobertor e roupas quentes para aumentar essa temperatura corporal. Caso esteja molhada, vou trocar a roupa para roupa quente e seca, obviamente. Oferecer líquidos quentes, de preferência sem álcool ou cafeína. Então, não, porque isso pode acelerar o batimento do meu paciente, a gente precisa que o metabolismo dele volte ao normal gradualmente, beleza? Então, líquidos quentes pode ser oferecido, obviamente se ele estiver consciente, porque se ele estiver inconsciente não tem como dar líquido. E nas hipotemias graves, lembrar que você tem que fazer RCP e só vai movimentar a vítima do local caso seja necessário para evitar mais perda de calor, se ele continuar perdendo calor no local que ele está. Senão você vai fazer a RCP ali no momento e já vai fazer colocar cobertor, tudo em cima dele o mais rápido possível. Beleza? Lesão de coluna vertebral. Basicamente, então, quem quer uma vítima de lesão de coluna vertebral? Todo paciente que tem suspeita de que é um politraumatizado e que tem um acidente de automobilismo é um paciente com risco e com uma possibilidade de lesão de coluna vertebral em potencial. Tá? Então, todos eles a gente vai avaliar. A gente sabe que a lesão de coluna vertebral pode resultar em paralisia permanente ou até morte, dependendo do nível da lesão. Quanto mais próximo ao cérebro, maior a chance de ter uma lesão neurológica mais grave, dependendo de que local de nervo ela vai acometer. Lembrar dos cuidados com o transporte, que a gente já falou lá, o paciente tem que estar imobilizadinho, tudo direitinho, porque o transporte pode
fazer uma lesão que é pequena se tornar uma lesão mais grave. Lembrar, se precisar, que é interessante, se eu tenho uma suspeita de lesão de coluna, se eu precisar fazer a letra A lá, de abertura de vias aéreas, eu procuro não tentar ficar hiperestendendo o pescoço dela, e sim elevar o queixo, para desobstruir essa via aérea, levando o queixo, né, que é o jaw thrust, que é tracionar a mandíbula para frente, e não ficar hiperestendendo igual a gente faz em todo mundo, geralmente. Beleza? E, obviamente, evitar torcer ou provocar movimentos da coluna, sempre movimentando o paciente igual está na foto aqui, né, na figura, o paciente ser movimentado em bloco, né, como um todo, igual ele está com a estabilização da coluna cervical, igual a colega está fazendo aqui na cabeça do paciente. Beleza? Afogamento. Então, acho que esse é o último tópico da aula. Aula grande, muita coisa. Então, vamos lá. Afogamento. Primeira coisa é tentar tirar a nossa vítima da água. Então, principalmente usando corda, boia, um remo, um pedaço de madeira. Importante, quando não for possível remover, a gente vai tentar fazer o resgate a gente mesmo. Então, quando a gente faz esse resgate, é importante a gente se aproximar da vítima sempre pelas costas, justamente porque a vítima está em pânico. Se você chegar pela frente, ela vai querer te apoiar em você e vai acabar afogando vocês dois, ela vai te empurrar para baixo. Então, eu preciso acessar a minha vítima pela região das costas, segurando firme e mantendo a cabeça dela fora da água, tentando acalmar e evitar que ela te agarre, porque senão ela vai te colocar para baixo. Também vai acabar afogando os dois, beleza? Então, sempre lembrar de chegar por trás nessa vítima. Beleza. Quando conseguir finalmente tirar essa vítima da água, coloque ela fora da água, obviamente, coloque a vítima deitada de lado, com a cabeça mais baixa do que o corpo, justamente para essa água que ela aspirou, que ela broncoaspirou, vai ser eliminada. Isso, obviamente, se a paciente estiver consciente. Se ela estiver inconsciente, você vai passar para RCP e fazer RCP nessa paciente. Sempre na frequência de 30/2, tudo daquele jeitinho lá que vocês aprenderam, ok? E, sempre importante, como ela vai estar hipotérmica, porque ela estava afogada em bastante tempo, aqueça a vítima com uma coberta ou com uma roupa seca. Isso é sempre importante, beleza? E galera, basicamente essa foi a aula, tá? Dessa semana, uma aula um pouquinho grande, muita coisa, mas muita coisa que é de bom senso também. Então, é uma aula bem interessante. Agora que vocês estão aptos a atender algumas situações que porventura vocês deparem no dia a dia de vocês, tá? Então, até a videoconferência, videoaula vai estar no YouTube e até a próxima. Um grande abraço.